Um dos livros mais conhecidos e misteriosos de todos os tempos, a Bíblia conta a história de um Deus Criador sempre presente, onisciente de tudo e de todos. Um relato de um ser amoroso que convida o homem a participar de sua vida divina através de manifestações e fatos. Sua mensagem central está na exata divisão entre o Antigo e o Novo Testamento. O encontro de 72 livros convergendo para uma única profecia, a vinda de um Messias, um libertador, um rei de todos os homens. Junte-se a nós nessa peregrinação, através das cidades mais famosas do Novo Testamento e que marcaram a vida de Jesus Cristo e do seu povo. Fronteira dos continentes da Ásia, Europa e África está a Terra Santa. Um mapa simbólico do século XVI mostra a importância desta região, onde Jerusalém está no centro dos continentes, que na época representava um mundo conhecido. Em uma modesta faixa territorial, na parte leste do Mediterrâneo, tendo ao seu redor Síria, Líbano e Egito, essa região é conhecida por diversos nomes. A Terra de Canaã, Terra dos Amoritas, de Israel e de Judá, de acordo com os povos que ali habitaram. Desde o Líbano até o deserto do Sinai, a Bíblia explica seus limites com a expressão desde Dan, uma das fontes do Rio Jordão, até Beersheba. A distância destes dois pontos é de 240 quilômetros, enquanto a linha da costa do Mediterrâneo não ultrapassa 150 quilômetros. Dentro desses limites, uma sucessão de eventos fantásticos tiveram lugar. Colunas de fogo teriam protegido o povo de Israel durante o êxodo até essas margens. Mares teriam sido abertos milagrosamente. Homens teriam conversado com Deus face a face. Guerras e conflitos, conquistas e derrotas, à espera de uma última e conclusiva figura que dividiria a história em antes e depois de seu nascimento. Os evangelhos o colocam como Filho de Deus, o homem divino, o Salvador. Sua vida, reflexo de dor e sofrimento, teve fim em um dos símbolos cristãos mais famosos da história, a cruz, sinal de martírio. Ela traz também uma promessa de salvação e vida eterna. Milhares de peregrinos visitam essa terra de contrastes, motivados pela história, geografia, cultura e religiosidade que a Terra Santa oferece. Mas os peregrinos que aqui visitam diariamente parecem procurar algo a mais do que um simples turismo. É preciso examiná-la para estar próximo daquele primeiro contato milenar, onde o homem se reencontra com Deus. Nossa jornada começa no Vale de Genezaré, na região da Galileia. Geograficamente parte de uma enorme depressão. De norte a sul da região, sua profundidade a destaca como única no mundo. Marcada pelo Rio Jordão, Mar Morto e o Vale de Wadi Arabá, foi este vale testemunha inicial de um dos maiores mistérios bíblicos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem chamado José, da família de Davi, e seu nome era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Segundo estudos arqueológicos, Nazaré, na época de Maria, não passava de uma pequena aldeia e que teria provavelmente menos de 400 habitantes. Hoje, a atual cidade de Nazaré ostenta a maior população cristã árabe de toda a Terra Santa. Um dos ícones da cidade é a Basílica da Anunciação. Seu traçado exterior faz lembrar o significado da palavra de Nazaré: torre de vigia. A basílica foi edificada sobre antigas casas da cidade, cuidadosamente escavadas e conservadas. No interior da basílica, a gruta, ou a Casa de Maria, onde teria acontecido o episódio do anúncio. Desde os limites da cidade, é possível ver o santuário que recorda o início do cristianismo. Parte do complexo da Basílica está a pequena capela de São José.
local tradicional da oficina, onde ele teria morado e trabalhado. Seguindo o Evangelho de Lucas, nos dirigimos para uma segunda aldeia, nas montanhas da Judéia, ao sul do país. Após receber o anúncio do anjo, Maria se levantou e se dirigiu apressadamente a um povoado da Judéia, e entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Na aldeia de Ain-Carem, próxima a Jerusalém, a Igreja da Visitação está edificada sobre um subterrâneo que, segundo uma tradição do século V, ficava perto do ponto do encontro de Maria e Isabel. As diversas línguas acolhem os peregrinos que ali visitam e fazem memória do canto ali pronunciado por Maria. Quando Maria está prestes a dar à luz, o imperador Júlio César Augusto ordena o recenseamento de todo o Império Romano, que na época incluía toda a região, e a jovem Maria e seu esposo José se dirigiram a Belém, uma viagem de aproximadamente 200 quilômetros, por ser José natural desta cidade. Estamos em Belém. Aqui nasce o Salvador. Exatamente aqui se cumpriu a profecia de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum menor dentre os principais lugares de Judá, porque é de ti que há de sair o chefe, que há de pastorear o meu povo Israel. No tempo de Jesus, em que se vivia o Império Romano, o povo esperava um Messias, que quer dizer ungido. O Messias que seria um libertador político, econômico e social de toda a nação. Essa espera do Messias, que já no Antigo Testamento, nos profetas se esperava, passava-se de geração a geração, de pai para filho. A espera, o anseio pela libertação do grande Messias, do ungido do Senhor, estava em todas as gerações, das crianças aos adultos, aos grandes sábios, aos senhores. Assim, o povo esperava um ungido que viria do Senhor. Não tenham medo, trago boas novas, que será alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se Jesus, o Filho de Deus, o Messias, nascesse no palácio de Herodes, não poderia ser visitado por todas as pessoas. Os pastores que ali estavam em Betsaú, vizinho daqui, e seguiram pela estrela ao encontro do Salvador, não poderiam entrar no palácio de Herodes. Mas o menino Deus nasce na gruta, se faz pequeno, se faz pobre, para ser visitado pelos grandes reis magos que levaram ouro, incenso e mirra, mas também pelos pastores que ali com as suas ovelhas saem ao encontro do Salvador, do menino Deus, que se fez pequeno, pobre e nasceu numa manjedoura na gruta de Belém. Em um momento simples, a divindade se manifesta.
Deus está conosco, é o Emanuel. Mais uma vez o amor de Deus nos surpreendeu na sua generosidade e ousadia. Deus ultrapassou uma fronteira inimaginável por aqueles que na fé o adoravam como Senhor Altíssimo. Contemplamos o menino, mas para vermos e acolhermos tudo o que ele é, precisamos acreditar. A beleza do que vemos atrai-nos para a beleza escondida do mistério. Acreditar é passar para além do que vemos, atraídos por essa outra beleza que só brilhará iluminada pela luz da fé. Como podemos ver naquele bebê o Deus conosco, o Emanuel prometido, é tudo tão humano, tudo tão normal. Ali só não é normal a pobreza do presépio, porque não houve lugar para eles na hospedaria. Mas mesmo em tão grande pobreza, os reis magos chegaram para adorá-lo, conduzidos pela luz de uma estrela. Há de ser sempre assim. Só através de sinais mergulharemos no mistério daquele menino. Ele próprio recorrerá aos sinais para revelar a sua divindade. Estamos na entrada da Basílica da Natividade, hoje chamada Porta da Humildade. Ao longo dos séculos, as portas para a entrada da Basílica da Natividade foram sendo mudadas. Acima, podemos ver a entrada bizantina, a maior. Abaixo, sobre este arco, temos a entrada dos cruzados. O interessante é que, no tempo dos cruzados, após o tempo dos cruzados, os persas entravam na Basílica da Natividade a cavalo para profanar os lugares santos. Assim, portanto, foi construída essa porta menor, hoje chamada Porta da Humildade, porque assim os cavalos não poderiam entrar na Basílica e profanar os lugares santos. É chamada Porta da Humildade porque, como vocês podem ver, as pessoas devem se curvar para entrar na Basílica da Natividade. Em toda esta região, tocamos em uma realidade de vida aldeã. A colheita da azeitona é muito importante para os que vivem aqui. Durante gerações, eles têm dependido da terra. Embora existam equipamentos modernos no país, muitas famílias preferem os métodos de colheita tradicionais. É da madeira de oliveira que muitas destas famílias provêm seu sustento. Não só o fruto é aproveitado, mas a madeira de oliveira, que não serve para a fabricação de móveis, por ser muito frágil, é transformada em esculturas feitas à mão de uma forma simples, mas também com equipamentos sofisticados. A fabricação dos terços que são vendidos às portas da Basílica da Natividade garantem o sustento dos cristãos locais que vivem a dificuldade de estarem em território palestino e rodeados por um muro israelense. Pagam por isso o preço alto da falta de emprego e estrutura para uma vida mais digna. Continuando com nosso roteiro bíblico, após o nascimento de Jesus, as Escrituras não falam muito sobre sua infância. Portanto, retomamos nossa jornada anos depois, em uma das paisagens mais lindas da Terra Santa, o deserto. Desde o tempo de Abraão, essas terras secas têm sido habitadas por tribos beduínas, que são compostas por árabes muçulmanos que querem preservar antigos modos de vida. Pastores que cruzam sem cessar as fronteiras dos estados do Próximo Oriente são levados de um lugar para o outro em busca de novos terrenos de pastos para ovelhas e cabras. João Batista também caminhou por este deserto.
Seu modo de vida austera e solitária levava a todos um batismo de conversão, e foi às margens do Rio Jordão que o profeta batiza Jesus, o Filho de Deus. Tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também batizado achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Vemos relatado inúmeras vezes na Bíblia passagens que mencionam o Rio Jordão, incluindo a dos israelitas atravessando o rio com Josué e de Naamã, que ficou curado da lepra depois de ter se lavado no rio. Hoje o local do batismo tornou-se fronteira entre Israel e Jordânia, com uma base militar que limita o acesso de peregrinos. Este local é aberto apenas uma vez ao ano para a celebração do batismo, que é realizada pelos franciscanos da Terra Santa. Depois do batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Este monte fica na cidade de Jericó. A parte mais antiga da cidade remonta ao ano 7800 a.C., fato realmente extraordinário. É possível visitar ainda hoje as ruínas maravilhosas daquela época. Os evangelhos descrevem a difícil experiência dos 40 dias de jejum de Jesus nestas terras selvagens da Judéia. As duas construções foram edificadas no século XII para celebrarem a história, quando peregrinos visitaram o local em ruínas. O mosteiro foi restaurado em aproximadamente no ano 1900. Nos nossos dias existe uma capela interior que recorda o jejum de Jesus aos peregrinos, bem como ele se recusou a transformar as pedras em pão. Neste tempo não comeu nada e no fim sentiu fome. O diabo lhe disse: Se és filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá. Depois da tentação, Jesus retorna com seus discípulos à região da Galileia, onde realizaria seu primeiro sinal, e seus 5 primeiros discípulos poderiam comprovar sua fé inicial no Messias. Na aldeia de Kfar Caná, existe atualmente uma igreja com jarros que recordam ao visitante a história do primeiro milagre de Jesus que transformou a água em vinho. Esta igreja é construída sobre antigas ruínas que incluem um primitivo local cristão de oração. Após ter escolhido seus primeiros discípulos, Jesus muda-se para Cafarnaum e dá início ao seu ministério nesta cidade litoral. A cidade foi palco de muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus. Pode ter abrigado entre 4.000 a 5.000 habitantes no tempo de Jesus. O local é dominado pela reconstrução de uma sinagoga, provavelmente dos fins do século IV depois de Cristo. Segundo arqueólogos, as pedras pretas que encontramos abaixo da sinagoga seria da sinagoga do tempo de Jesus, local onde ele fez um dos seus discursos mais polêmicos, o discurso do pão da vida. Eu vos asseguro que se não comerem a carne e não beberem o sangue deste homem, não tereis a vida em vós. Quem comer minha carne e beber o meu sangue terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Assim falou ele ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos que o ouviam comentavam:
Esse discurso é muito duro. Quem pode escutá-lo? Os arqueólogos descobriram habitações construídas ao redor de pátios irregulares. Cada casa possui espaço habitacional para toda a família. Entre as escavações está a casa de Pedro, uma das casas onde Jesus se hospedava, e onde hoje é assinalada por uma igreja recentemente construída. Foi aqui também, nesta cidade, que Jesus revelou sua divindade. Pessoas vinham de diversas partes para se encontrar com o Divino Mestre. Cafarnaum oferece este encontro aos peregrinos que a visitam. Jesus caminhou por esta cidade, que hoje são ruínas, anunciando a boa nova e levando vida a todos que o encontravam. Mar da Galileia, Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades. A paisagem ao longo das margens da Galileia constitui o pano de fundo para muitos dos acontecimentos registrados durante o ministério de Jesus. A história menciona locais como Tábega, uma forma abreviada do nome grego deste local, Eptapagon, que quer dizer Sítio das Sete Fontes. Em Tábega, duas igrejas recordam os ensinamentos milagrosos de Jesus. Uma é a igreja da multiplicação dos pães e dos peixes. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, elevou ele os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e os deu aos discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu também os 2 peixes entre todos. Quando os persas destruíram a igreja bizantina da multiplicação dos pães e peixes, em 614, o sítio exato do santuário deixou de ser conhecido, sendo redescoberto somente 1.300 anos depois. O local foi comprado em 1888 por uma sociedade católica alemã, associada à Diocese de Colônia. Desde 1939, lá servem os frades beneditinos, sendo uma filial da Abadia da Dormição de Jerusalém. Não muito longe à beira-mar, fica a capela de basalto negro, conhecida como Primado de Pedro. Ela nos faz recordar a linda passagem da conversa que Cristo ressuscitado teve com Pedro. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, conheces minha verdade, conheces minha... A pedra achatada em frente ao altar, dentro da atual capela, é chamada popularmente Mensa Christi, a mesa de Cristo, em latim. O lugar onde se acredita que Jesus ofereceu o café da manhã a seus discípulos. O primado de Pedro nos conduz a uma séria reflexão daquilo que foi a resposta de Pedro ao seu mestre: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Os franciscanos construíram no cume próximo ao Mar da Galileia uma igreja octogonal, para que os peregrinos se recordem das 8 bênçãos de Jesus, registradas no Sermão da Montanha. Construída na década de 1930, a igreja encontra-se situada num dos mais belos jardins da região. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali se transfigurou para eles. Suas vestes se tornaram resplandecentes e apareceram Elias e Moisés conversando com Jesus. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho muito amado, ouvi-o.
Nos arredores de Nazaré, numa região onde cada pedra parece cheia de um passado histórico e religioso, surge o Monte Tabor. O nome Tabor é citado mais de uma vez na Bíblia. Foi neste monte que aconteceu o milagre da transfiguração de Jesus. E em lembrança deste acontecimento, em 1923, foi construída aqui uma basílica, última de uma série de edifícios religiosos destruídos nos séculos passados, quase sempre no curso de episódios bélicos. O Monte Tabor nos faz entender um pouco daquilo que Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Depois desse acontecimento, Jesus começa a falar para seus discípulos do difícil caminho que teria que percorrer para completar sua missão. Eles seguem em direção à Judéia, para Jerusalém, onde se completaria um dos maiores mistérios das Sagradas Escrituras, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. No terreno montanhoso da Judéia, Jerusalém começou sendo uma praça forte cananita, chamada Jebus, até ser tomada pelo exército do rei Davi, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Durante 4000 anos, seus habitantes construíram suas casas no interior das muralhas, que se alargavam à medida que a população crescia. Foi no ano de 1860 que surgiu a primeira colônia a viver fora das muralhas da cidade histórica, e não demorou muito para se expandir. A atual cidade de Jerusalém é a maior cidade de Israel. Com 634 mil habitantes, constitui um mosaico de diversas comunidades étnicas e religiosas. A santidade de Jerusalém é reconhecida pelas 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Vizinho à cidade, entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Betânia, encontramos um pequeno povoado chamado Betfagé. É daqui que nosso Senhor pede a 2 de seus discípulos para trazerem um jumento. E daqui, da simplicidade desse lugar, que todo o povo se reúne com ramos nas mãos, unidos, família, pais, jovens e crianças, ao encontro de Jerusalém, cantando: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Daqui, nosso Senhor começa a sua Semana Santa. Ó, se também tu, ao menos neste dia que te é dado, conhecesses o que te pode trazer a paz. Mas não, isto está oculto aos teus olhos. Virão sobre ti dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Destruir-te-ão a ti e a teus filhos que estiverem dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conhecestes o tempo em que foste visitada. Estamos diante do Portão de Ouro, onde Jesus entra aclamado o Rei no Domingo de Ramos. Hoje, o portão encontra-se fechado, porque, segundo os judeus, só será aberto com a vinda do Messias, que eles ainda esperam. Nós entraremos agora na Cidade Velha. Vamos ao templo.
Hoje, o que restou do antigo templo são as enormes pedras de sua fundação. É o mais importante lugar de oração para os judeus. Aqui, eles vêm de todas as partes do mundo para rezar. Este lugar merece nosso profundo respeito, tanto nas pedras veneradas em que eles honram a presença de Deus, misericordiosa e compassiva, como o fervor que eles sentem por esta relíquia admirável, que transmitem isso de geração a geração. Estamos diante das muralhas atuais da cidade antiga de Jerusalém. Muralhas estas construídas no século XVI, no tempo dos turcos. Aqui eu estou pisando sobre resquícios que antecedem a esta muralha do século XVI. Atrás dessas muralhas está localizada a mesquita do Domo da Rocha, que está exatamente onde era o Templo de Jerusalém. Templo esse pensado por Davi e concluído por seu filho Salomão, logo após destruído por Nabucodonosor. O segundo templo, construído por Herodes, foi destruído junto com a destruição da cidade no tempo de 70, Tito. Era neste templo de Herodes que Jesus passava o dia ensinando, porém, às noites passava ao relento, no monte chamado das Oliveiras. Aqui, uma das cenas mais famosas tomaria lugar. Após a última ceia, Jesus foi rezar perto de uma prensa de azeite, numa gruta chamada Getsêmani, o sítio da prensa. Enquanto ainda falava, eis que chegou uma multidão. À frente estava o chamado Judas, um dos 12 que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem? A Igreja da Agonia, também chamada Basílica de Todas as Nações, foi construída em 1924. Pinturas no interior recordam a traição de Judas e a oração agonizante de Jesus antes de sua paixão. Estamos no Monte das Oliveiras. Nosso Senhor acaba de ser traído por Judas. Aqui, os soldados o levam para a casa de Caifás. E nós, juntos, faremos este mesmo percurso. Assim como Pedro, que seguia nosso Senhor de longe, nós também o veremos. Na encosta mais baixa do Monte Sião, fica a igreja de São Pedro de Galicanto. Ela foi construída em 1950 sobre as ruínas de um edifício palaciano, possivelmente a casa de Caifás. Durante as escavações dos alicerces, os arqueólogos descobriram uma mansão com pelo menos 12 grutas. Este achado acrescenta credibilidade de que a casa teria pertencido ao sumo sacerdote, onde Jesus teria passado a noite em uma das cisternas esperando pelo seu julgamento. Jesus, após ser enviado ao palácio de Herodes, retorna pela segunda vez aqui, na Fortaleza Antônia, onde se encontrava Pilatos. Aqui, Pilatos mais uma vez diz ao povo e aos sumos sacerdotes que não encontrava crime algum. Mas o povo e os sacerdotes gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Como era o costume da época de que se soltasse um preso por época da Páscoa, Pilatos pergunta ao povo: a quem quer que eu soltes, Jesus ou Barrabás? O povo gritava:
solte Barrabás, crucifica Jesus. Pilatos, então, lava as suas mãos e entrega Nosso Senhor para ser flagelado. A flagelação é o início do caminho da cruz. A Via Dolorosa, ou Caminho do Calvário, diz respeito ao caminho feito por Jesus depois de sua condenação. A estrada vai das ruínas da antiga fortaleza Antônia até a Igreja do Santo Sepulcro. As primeiras procissões foram organizadas pelos franciscanos no século XIV e continuam até hoje, todas as sextas-feiras, onde os peregrinos se reúnem semanalmente para venerar as estações da cruz. Então eles tomaram a Jesus, e ele saiu, carregando a sua cruz, e chegou ao chamado lugar da caveira, em hebraico, Gólgota, onde o crucificaram. No tempo de Jesus, a cidade era muito menor que a cidade histórica atualmente. Portanto, fora das muralhas, a primeira igreja construída aqui foi em 326 d.C., por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Para a construção da basílica, Constantino o Grande retirou todos os blocos de rocha da construção de um templo pagão anterior, feita pelo imperador Adriano no ano de 135. Desta forma, somente 2 blocos de pedra permaneceram: o Gólgota, onde foi erguida a cruz de Cristo, e o bloco do sepulcro de Jesus. As escavações encontraram ambos os lugares intactos. Logo na entrada da basílica, uma pedra de calcário rosa é venerada, lugar onde o corpo de Jesus teria sido ungido antes de ser depositado no sepulcro. À direita, uma escadaria dá acesso ao Calvário. Embaixo do altar, encontra-se o provável lugar onde a cruz de Jesus teria sido fixada. Próximo dali, o local do sepulcro. Última estação da Via Dolorosa. Dentro deste sepulcro, uma das mensagens mais importantes do cristianismo ressoou. Depois do sábado, quando amanhecia o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um violento tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Resplandecia como relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Vendo isso, os guardas pensavam que morreriam de pavor. Mas o anjo disse às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como disse. Vinde vede o lugar em que ele repousou. E de depressa dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos precede na Galileia. Lá o haveis de ver. Elas se afastaram prontamente do túmulo com certo receio, mas ao mesmo tempo com alegria, e correram para dar a boa nova aos discípulos.
Segundo as Sagradas Escrituras, Jesus ainda aparece diversas vezes, como prova de sua ressurreição para aqueles que o seguiram. Sua missão, levada até o fim nesta terra de profetas e promessas, de conflitos e disputas, foi uma peregrinação pelos lugares do povo de Deus. Uma peregrinação que teve início em Nazaré, ou muito antes, com Abraão, mas que tem seu cumprimento muito além das fronteiras desse solo desértico. Atingiu o coração do homem, sua cultura, sua forma de agir e pensar, sua forma de ser neste mundo. Peregrinos do mundo inteiro continuam a visitá-la, em parte pelo seu valor histórico e humano, sua beleza natural, e em parte pelo mistério aqui iniciado, onde o homem se reencontra com Deus, onde as páginas das Sagradas Escrituras parecem encontrar uma interpretação final, resumidas na vida de um único homem e em um único Deus.